Boa noite a todos vocês. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Para você que está online, seja bem-vindo. Nós somos a Oikos. A Oikos é uma igreja que está nascendo aqui na cidade de São Carlos. E nós queremos ser uma casa para todas as pessoas, uma família onde você pode conhecer mais a Jesus, crescer no seu relacionamento com Jesus. Nós estamos aqui, então, nas últimas semanas, na verdade, falando sobre esse tema que é sobre o nosso interior e sobre ter uma vida, um interior mais organizado, um coração mais organizado. E para hoje eu quero falar sobre propósito. Eu quero falar sobre encontrar o seu propósito de vida. Eu quero que você abra em João, capítulo 6. Deixa aí aberto. Nós vamos ler em alguns instantes. Em relação à nossa forma de lidar com a vida, existem basicamente duas formas de você viver. Uma delas é você ser movido e guiado por um propósito, ok? E a outra forma de viver é você ser guiado, é você ser movido por demandas, ok? Como é que é ser movido por um propósito? Você tem um objetivo com a sua vida. Você sabe aonde você quer chegar. E aí tudo que você faz, todas as suas decisões, no seu dia a dia, as microdecisões, as macrodecisões, são pensando nesse propósito. A sua vida, então, tem um sentido muito claro. Mas você pode também viver por demanda. Você não tem um propósito claro aonde você quer chegar, o que você quer ser, e você vive basicamente tentando responder às demandas que surgem no seu dia a dia. E essa é uma vida muito reativa. Você não sabe onde você quer chegar, mas você está sempre tentando, então, lidar com as demandas do dia a dia. Tem uma frase que diz que quando você não sabe onde você quer chegar, nenhum caminho é bom. Ou qualquer caminho serve, ou nenhum caminho serve, porque você não sabe onde você quer chegar. Então, quando você não vive por um propósito, é como se você estivesse dentro de um carro dirigindo, sem saber para onde ir. Aí o seu filho bate no seu ombro e diz, a gente está chegando? Você diz, eu não sei para onde a gente está indo. Viver assim é muito difícil, porque das duas, uma. Ou você vai viver sempre no modo desorientado, você não sabe para onde está indo, está desorientado. Ou você diz, bom, eu não sei mesmo para onde ir, então deixa a vida me levar. É o modo Zeca Pagodinho de viver, que é, olha, eu não sei, eu não controlo a vida, então deixa que ela me controla. Quando a gente olha para Jesus, que é a pessoa mais extraordinária da história, Jesus não parecia viver nem no modo desorientado e nem no modo Zeca Pagodinho. Jesus foi quem ele foi e realizou o que ele realizou porque ele vivia debaixo de um propósito claro. Jesus, se você lê os evangelhos, ele está constantemente dizendo, foi para isso que eu vim, ou ainda não é a minha hora, ou chegou a minha hora. Jesus sabia muito claramente para que a vida dele existia e para onde ele deveria ir. E por isso, o interior de Jesus era muito organizado, as suas emoções, a sua perspectiva de vida, os seus relacionamentos eram muito bem orientados, porque ele não estava solto na existência, sendo jogado para lá e para cá pelas circunstâncias, pelas demandas, pelas pressões do dia a dia. E para a gente, ainda mais em tempos tão incertos como esse tempo de pandemia, e o pós-pandemia, que também vai ser bastante complicado, ter um propósito de vida vai fazer com que você tenha uma vida muito melhor. Se você não tem um propósito de vida, então a quarentena possivelmente está sendo uma das piores épocas da sua vida, porque você está perdido. As poucas certezas que você tinha foram levadas embora. E aí só sobrou agora essa ansiedade por certezas. Então, num tempo tão incerto quanto o nosso, a questão do propósito é fundamental. E a gente vai olhar de novo para a vida e para a espiritualidade de Jesus para compreender como é que a gente pode discernir e encontrar o nosso propósito de vida. Jesus fala disso em muitos textos, mas eu escolhi esse texto aqui porque eu acho ele uma situação bastante interessante. João, capítulo 6, dos versículos 11 a 15. E o nosso foco vai ser apenas o versículo 15, mas eu quero ler o contexto para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo aqui. Jesus tinha acabado de fazer um milagre incrível, multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão gigantesca com 5 pães e 2 peixes, e é isso que acontece a partir do versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu quero focar aqui no versículo 15. Esse vai ser o nosso texto básico de reflexão hoje. Bom, então, Jesus está no seu ministério itinerante, viajando para lá e para cá, ensinando, curando, libertando pessoas. Ele faz esse grande milagre, que é alimentar uma grande multidão com uma pequena quantidade de comida. O povo vê isso e fica maravilhado, e fica em polvorosa. E o que eles dizem? Esse deve ser aquele que viria. Eles estavam esperando o Messias, um grande líder. Então, o que eles querem fazer é, vendo esse grande poder de Jesus, coroá-lo rei à força. Mas Jesus foge. Jesus diz: não, isso não é para mim não, e ele vai embora, fica sozinho lá, se retira sozinho para o monte. Por que é que Jesus não aceita esse convite ou essa possibilidade? Porque Jesus sabia qual era o seu propósito de vida. E ser rei não era o seu propósito. Então, mesmo diante de uma grande oportunidade, aliás, hoje é dia 15 de novembro, estão rolando eleições, e as pessoas disputam voto a voto para ver quem vai ser o prefeito da cidade, ou quem vai ser o vereador da cidade. Imagina o cargo de rei ser oferecido assim, de bandeja para você. Você não precisa disputar voto, não precisa fazer campanha, não, nada disso, não precisa espalhar fake news, nada. Te dão o cargo. O que Jesus diz? Não. Porque Jesus não era movido pelas demandas, oportunidades, possibilidades que surgiam ao seu redor, ele era movido por um propósito. E eu quero falar então hoje sobre duas coisas: a importância de viver por um propósito e como compreender o seu propósito de vida. Eu gostaria muito que você saísse daqui compreendendo a necessidade de viver, de ter uma razão, um objetivo claro de vida. E também de ser aqui com um pouco mais de clareza sobre o que é que Deus está te chamando para fazer e ser aqui nesse mundo. Eu queria começar falando sobre a importância de viver por um propósito. Eu vou falar sobre várias coisinhas, eu dividi em vários pequenos subtópicos. Por que é importante você viver por um propósito? Primeira coisa, porque um propósito te dá clareza de como viver em meio a tantas vozes. Jesus conviveu, gente, com muitas expectativas sobre ele. E as pessoas estavam constantemente dizendo quem Jesus deveria ser e o que ele deveria fazer. Multidões, amigos, família. As pessoas estavam sempre dizendo: Jesus, você não pode fazer isso. Ou Jesus tem que fazer isso. O melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele, quando ele disse que teria que morrer, disse: de jeito nenhum. Você não pode fazer isso. A família de Jesus, às vezes, queria pegar ele à força, porque achavam que ele estava doido. Seus irmãos achavam que ele era louco. Jesus estava sempre lidando com expectativas. E nesse texto aqui que a gente está lendo, a multidão vê o poder de Jesus e diz: ele é o Messias. Ele é aquele que vai vir expulsar os romanos. Nós temos que fazer dele o nosso líder militar. Porque com o poder que ele tem, ele vai conseguir expulsar todo mundo aqui. Ele vai conseguir nos libertar. Mas Jesus sabia que ele tinha um outro propósito de vida. E Jesus era sim o Messias. Mas ele não veio para expulsar romanos, ele veio para cumprir um propósito muito maior. Percebam bem, há muitas vozes ao nosso redor e dentro de nós, tentando definir quem a gente deve ser e como a gente deve viver. E deixa eu deixar bem claro aqui, pessoas são importantes na nossa caminhada, ok? Amigos, família, eles são importantes. Mas eles não podem definir quem nós somos. Por melhores que sejam as intenções deles, não são eles que podem definir o que a gente deve fazer com a nossa vida. Deus é quem tem que fazer isso. Então, como é que a gente faz para não ver refém dessas muitas vozes? Nós temos que compreender o propósito que Deus tem para a gente. Do contrário, a gente vai viver sendo jogado para lá e para cá, por expectativas, pressões, por possibilidades que surgem no momento. A gente vai viver tentando viver a vida que as pessoas têm para a gente, e não que Deus tem para a gente. Ou você vai viver sempre tentando alcançar o padrão ou as tendências das redes sociais ou a última moda. Você nunca vive por um propósito, você vive por pressões. Somente um propósito claro de vida pode te dar uma clareza. Somente esse propósito claro pode te
abrir um caminho de como você deve viver e o que você deve fazer com a sua vida. Você precisa de um propósito para ter clareza de como viver. Segunda coisa, você precisa de um propósito para saber como tomar decisões. Jesus aqui nesse texto, ele toma uma grande decisão. Ele rejeita ser rei, porque ele tem outro propósito, certo? Isso aqui nos ensina uma lição muito importante. A nossa habilidade de tomar decisões está totalmente conectada à nossa clareza de propósito. Muitas pessoas sofrem hoje porque elas não conseguem tomar decisões. Elas travam diante de decisões. Ou elas tomam decisões incoerentes o tempo todo. Por quê? Não é porque elas não são inteligentes, não. É porque elas não sabem qual é o propósito de Deus para elas. Por não terem clareza de propósitos, elas não conseguem desenvolver a habilidade de tomar decisões. Eu mudo de cidade, eu compro um carro, com quem que eu me caso? Eu troco de curso? Ou eu termino esse? Todas essas grandes decisões e pequenas decisões do dia a dia não são possíveis de serem tomadas se você não sabe aonde você quer chegar. É preciso um destino claro para que as decisões façam sentido. Porque sem esse destino claro, você vai sempre tomar decisões a partir do que parece melhor no momento. Eu tenho certeza que você já tomou uma decisão que você diz, cara, aquilo parecia tão bom na hora, mas eu olho para trás e foi muito ruim. Porque nós não podemos viver a partir do que parece melhor no momento. Nós precisamos de um propósito claro. Esse propósito te dá uma visão bem organizada da vida. Você tem um senso maior de direção. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu tenho que chegar, eu sei o que eu tenho que priorizar e o que eu não tenho que priorizar. Eu sei para que eu tenho que dizer sim e para que eu tenho que dizer não. Eu sei quais relacionamentos eu devo cultivar e quais relacionamentos eu não devo cultivar. Isso te dá um interior muito mais calmo, muito mais seguro, muito mais convicto. Então nós precisamos de um propósito para saber tomar decisões. Terceira coisa, você precisa de um propósito para não ser sobrecarregado pela vida. Vamos parar e pensar bem, gente. Se Jesus aceitasse ser rei, ele poderia fazer uma série de coisas boas que ele não realizou. Percebe isso? Se Jesus fosse rei, ele conseguiria possivelmente acabar com a fome em Israel, ou a pobreza em Israel. Ele conseguiria talvez reformar a religião de Israel. Todas essas são boas coisas, mas nenhuma delas era o seu propósito. Jesus sabia que sempre há muitas boas coisas para fazer, mas nós somos apenas um. Sempre vai haver muitas boas coisas para serem feitas. Mas Jesus tinha plena compreensão de que Deus não exigia dele que ele fizesse tudo. Se Jesus não tivesse clareza de propósito, ele ia se sobrecarregar com coisas boas, mas que não eram o seu propósito. E nós somos assim. Nós dizemos sim para uma série de coisas que nós não deveríamos dizer. Por quê? Porque é bom. Aí você começa a fazer inglês, espanhol, mandarim, você faz uma graduação, um curso técnico, você aceita todos os convites, você é voluntário em uma série de coisas. Todas elas são boas. Mas você é um só. Dizer sim para tudo vai te fazer se sentir sobrecarregado e desorientado. Mas quando você vive pelo propósito de Deus, isso é libertador. Porque você entende que você é limitado. Deus não quer esticar você para que você abrace tudo. Deus quer que você faça algumas, poucas coisas e bem. É libertador viver dentro do propósito de Deus, porque você entende, Deus não quer que eu seja o salvador desse mundo. Deus não quer que eu abrace todas as causas. Deus não quer que eu realize todas as tarefas boas que há para ser realizadas. Deus quer que eu faça algumas coisas e bem. Isso traz alívio para a nossa sobrecarga. E quando você sabe para que dizer sim e para que dizer não, você usa melhor os seus recursos também. O seu dinheiro, o seu tempo, os seus esforços. Eles vão ser bem utilizados para realizar algo mais permanente ou mais impactante, ou que vai alcançar e abençoar mais pessoas. Então, saber o seu propósito de vida vai te impedir de ser sobrecarregado e de utilizar muito mal os seus recursos. Você vai ter uma vida mais intencional. Ok? Essa é a terceira razão. Quarta razão.
Quando você vive a partir do propósito de vida que Deus tem para você, você não é mais escravo da aprovação alheia. Nem da autoaprovação. Quando Jesus diz que ele não seria rei, quando ele se retira, como é que vocês acham que a multidão reagiu àquilo? Frustrada. Poxa, eu achei que Jesus era aquele que viria, nos lideraria diante dos romanos e tudo mais. Mas a aprovação ou a desaprovação da multidão não abala Jesus. Porque a maior satisfação de Jesus não é conquistar a aprovação dos outros, e nem a aprovação dele mesmo. Jesus diz em João 4, olha o que ele diz, 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus diz que realizar o propósito de Deus é mais satisfatório para ele do que comer comida. Jesus, então, não vivia movido pela aprovação de amigos, de família, da aprovação social e nem da autoaprovação. Era a aprovação de Deus que o movia. E quando você é movido pela aprovação de Deus, você é protegido dessa escravidão que é viver todo dia tentando satisfazer outras pessoas. Quando Jesus tinha multidões gigantescas seguindo ele, isso não mudou quem ele era. Quando todo mundo abandonou ele, isso não mudou quem Jesus era. Jesus não vivia movido pela aprovação ou desaprovação dos outros. Quando você vive para cumprir o plano de Deus, isso já não importa. E nem a imagem que às vezes você cria de você mesmo importa. Paulo diz isso numa carta, em 2 Coríntios, quando ele diz, olha, eu não importo o que vocês acham de mim. Você lê isso e fala assim, caramba, o Paulo está dizendo que ele é mais ele, né? O que importa é o que ele pensa dele. Ele diz, não, nem eu julgo a mim mesmo. É o Senhor quem me julga. O modelo de Jesus e de Paulo e a espiritualidade cristã não diz para você desprezar a aprovação dos outros, para viver pela sua própria aprovação. Ou desprezar a desaprovação dos outros para viver pela sua própria desaprovação. Ela diz, não viva pela aprovação dos outros, nem pela sua. É Deus quem te aprova. É Deus quem te justifica. Viva por isso, você não será escravo. Você não quer viver refém das circunstâncias, sempre em alto e baixo, tentando agradar todo mundo. Então, você precisa se agarrar ao propósito que Deus tem para você viver por Ele. Quinta e penúltima razão para você viver pelo propósito de Deus é que viver por um propósito claro te impede de pular ou queimar etapas da sua vida. Para e pensa, gente, a multidão queria que Jesus fosse o rei, certo? Porque o rei era aquele que ia à frente do povo e lutava as batalhas do povo. O povo então esperava que Jesus usasse o seu poder contra os romanos. E para e pensa bem, Jesus de fato se torna o rei de Israel a vencer uma batalha. Já parou e pensou nisso? Jesus se torna o rei de Israel. Por quê? Porque ele venceu uma batalha. Mas não foi uma batalha contra os romanos. Foi uma batalha contra o maior e mais mortífero inimigo que Israel e que nós temos, que é a nossa separação de Deus. De fato, Jesus é exaltado e coroado como rei quando ele vence a nossa maldição, quando ele vence o nosso pecado. Ele faz isso ao morrer e ao ressuscitar. Na cruz, a gente sabe, Jesus recebe sobre ele todo o nosso pecado. E então ele esvazia o poder do pecado. Ao receber sobre si o pecado, o poder da morte, ele esvazia o poder do pecado e da morte, e então ele vence essa batalha. É assim que Jesus vence o nosso grande inimigo e se torna o rei de Israel. Não de um rei limitado, não de um reino geográfico, temporal, mas de um reino eterno, permanente, que vai abranger não apenas uma nação, mas todas as coisas. O caminho de Jesus para a glória, então, gente, tinha que passar pelo sofrimento. O caminho de Jesus para o trono tinha que passar pela cruz. E por que isso é importante? Porque o que a multidão está propondo para Jesus aqui é um atalho. É queimar etapas. Chegue no trono sem passar pela cruz. É isso, inclusive, que Satanás tenta Jesus também no deserto, né? Eu te darei todos os reinos, você só precisa me adorar. Há uma proposta aqui, então, de queimar etapas da jornada. Mas se Jesus queimasse essa etapa, ele não cumpriria o seu propósito.
Isso nos ensina que quando a gente está vivendo por um propósito claro, a gente não queima etapas. A gente não quer tomar atalhos. A gente não quer apressar o passo. Eu converso com algumas pessoas que são estudantes e eles se sentem muito pressionados para ganhar muito dinheiro. O cara está no segundo ano da universidade, mas ele quer ganhar dinheiro, ele precisa ganhar dinheiro. E você começa a conversar com a pessoa, a pergunta é, por quê? Por quê? É porque Deus está exigindo isso de você? Não. É porque ele está sendo movido por pressões sociais, familiares, próprias. É um desejo de queimar etapas, porque ele não vive dentro de um propósito, mas ele está vivendo dentro de pressões, de demandas. Eu converso com outras pessoas que elas se recusam a trabalhar o seu caráter antes de pensar numa relação, por exemplo. Elas falam de ter um namorado, uma namorada, de casar, mas elas queimam a etapa de trabalhar o seu caráter, de trabalhar a sua vida. Isso é pular etapas. Talvez você esteja tentando ascender na profissão, crescer no seu ambiente de trabalho, mas você não aceita correção, você não aceita feedback. Você diz que tudo que você faz é bom e os outros é que estão errados. O que você está tentando fazer é queimar etapas da maturidade, queimar etapas do crescimento. Você não entendeu que Deus tem um propósito para você, e aí você quer fazer o seu próprio caminho. Talvez você seja tentado a topar negócios desonestos porque você quer lucro rápido. Todas essas são formas de queimar etapas para alcançar o seu propósito, ao invés de ver o propósito de Deus. Se você viver por um propósito, isso vai te dar paciência para trilhar dia após dia aquilo que você está realizando, etapa por etapa. E a última coisa, a última razão para a gente viver por um propósito é que viver por um propósito te capacita a suportar sofrimentos e tempos difíceis. Se você entrar numa academia hoje, uma academia de esquina assim, essas de bairro, você vê um monte de frase motivacional na parede. Já percebeu? A dor é a... Eu vi uma recentemente que eu achei sensacional. A dor é a fraqueza saindo do seu corpo. Você... Nossa, eu já li assim, é muito bom. Por que é que eles escrevem frases motivacionais na parede? Porque eles sabem que é insuportável você ficar dentro de uma academia, sentindo dor, se esforçando, se não for por um propósito. Se você não tem um propósito, a dor da musculação é insuportável. Eu acho muito chato. Quando nós temos um propósito claro de vida, a gente topa passar por tempos difíceis, porque a gente entende que eles são etapas de uma jornada, de um propósito maior. Jesus, gente, passou por extremos sofrimentos, tempos muito difíceis. Sendo Deus, ele aceitou se tornar um homem, se esvaziou para se tornar um homem. Sendo um homem, ele se tornou o menor dentre os homens, o mais rejeitado dentre os homens. Sendo o menor dentre os homens, ele aceitou sofrer a pior morte, que é a morte de cruz. E a pergunta é, por que ele aceitaria todo esse sofrimento? Hebreus 12 nos diz. Hebreus 12, versículos 2 e 3 diz, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Por que é que Jesus aceitou a humilhação, a dor, o sofrimento, a cruz? Porque ele estava olhando para um propósito maior. Na cruz, não só o corpo de Jesus sofreu, mas ele foi despedaçado em espírito, separado do Pai. Por quê? Porque havia uma alegria proposta depois disso. Havia um propósito maior depois disso. Qual é o propósito? Qual era o propósito de Jesus ao sofrer? Hebreus nos diz, assentar-se à direita de Deus. Jesus diz não para um reinado pequeno que a multidão lhe oferecia, um reinado imediato, um atalho, e diz sim para uma jornada que envolveria sofrimento, para conquistar um reinado maior, eterno, supremo, não apenas sobre algumas pessoas, mas sobre todos os povos. E a gente, por causa do que Jesus fez, a gente pode ser reconciliado com Deus e a gente pode fazer parte do reino de Jesus pela fé.
Jesus nos ensina algo. A melhor forma de suportar os tempos difíceis da nossa vida é você se apegar ao propósito que Deus tem para você. A melhor forma de você passar por esse tempo não apenas sofrendo, mas crescendo, é você se apegar ao propósito que Deus tem para você. Sem um propósito, você vai sucumbir diante dos sofrimentos. Você vai desistir de todos os seus projetos, todos os seus planos. E eu estou falando isso para vocês e estou falando isso para mim também. Porque tem sido um tempo muito difícil esse tempo de pandemia. Planos, projetos. Como é que a gente resiste a isso tudo que está acontecendo? Como é que a gente pode suportar tudo que a gente tinha pensado? Se apegue ao propósito que Deus tem para você. Entenda que essa etapa não é o fim. Ela é um sofrimento dentro de uma jornada maior. E com isso em mente, com esse propósito claro em mente, você pode resistir e suportar. Eu falei 6 razões aqui, pelas quais ter um propósito claro é importante. Eu queria agora falar sobre a segunda coisa. Como é que você discerne o seu propósito? Gente, discernir o seu propósito de vida não é algo simples. Isso costuma ser um processo de descoberta. Descobrir o seu propósito é igual a andar na neblina. Você não vê tudo. Você vê os 10 metros à sua frente. E você continua caminhando. Então, eu vou dar algumas dicas aqui que a ideia não é que você saia daqui dizendo, uau, eu entendi tudo, eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida. A ideia é que isso dê algumas direções e princípios importantes que vão te direcionar para, em oração, em reflexão, em conversas, você entender o que Deus tem para você. E eu quero de novo olhar para Jesus como nosso modelo. Primeira coisa, se você quer discernir, se você quer compreender o seu propósito de vida, você tem que buscar Ele em Deus. Deus é o seu Criador, Deus é o sustentador de todas as coisas, Ele é quem tem definido um bom propósito para você. Jesus não era movido pelas multidões, porque Ele constantemente se retirava para ouvir a voz de Deus. Da mesma forma, se você quer ter clareza de propósito, você precisa passar tempo com Deus. Por meio de Cristo, nós temos acesso a essa bênção, sermos povo de Deus, guiados por Deus. Ele quer explicar para você, dizer para você, direcionar, te dar instruções sobre o seu propósito de vida. Mas é necessário que você busque cultivar uma relação diária com Ele, caminhar com Ele, ouvir a Ele. Essa é a primeira coisa. Deus é a origem do seu propósito e é nele que você vai encontrar o seu propósito. Segunda coisa, o propósito, isso é muito importante. Se você tiver uma caneta, anote. Isso é muito importante. O propósito de Deus para você não é, acima de tudo, sobre você fazer coisas. O propósito de Deus para você, acima de tudo, não é sobre fazer coisas. É sobre amar a Ele e amar ao próximo de alguma forma específica. Deu para entender? O propósito de Deus para você não é sobre fazer coisas. É sobre amar a Deus e amar ao próximo de alguma forma específica. É muito comum que a gente pense em propósito e a gente imediatamente pense em fazer. Profissão. Profissão é importante, mas não é a coisa mais importante. A vida de Jesus nos mostra que a coisa mais importante é amar a Deus e amar ao próximo. Deus está menos interessado nas coisas que você faz do que na forma como você o ama e ama o seu próximo. Tem uma frase muito bonita que eu ouvi há uns 10 anos e eu nunca vou esquecer, que diz, não importa tanto o que você faz, importa a qualidade das relações que você tem enquanto você faz o que você faz. Não importa tanto o que você faz, importa a qualidade das relações que você mantém enquanto você faz o que você faz. Fazer, trabalhar, é apenas uma forma de expressar amor. Deus não olha para você e diz, você é um engenheiro, você é um marqueteiro, você é um estudante, você é uma mãe em tempo integral. Não, são apenas coisas que a gente faz. O mais importante é que enquanto a gente faz o que a gente ame a Deus e a gente ame a cada um dos nossos próximos. A camada mais importante do nosso propósito de vida são os nossos relacionamentos. Eles são a coisa mais importante do seu propósito de vida. Quais relacionamentos? Primeiro, com o próprio Deus. Deixa eu deixar bem claro. Deus não tem para você nada, nenhum propósito
que te afaste dele. Nenhum. Todos os propósitos que Deus tem para você incluem andar com ele, viver com ele, obedecer a ele. Deus nunca vai te mandar fazer algo que significa estar longe dele. Segundo relacionamento, com a sua família. Se você é casado, a sua esposa ou o seu marido. Se você não é casado, a sua família nuclear. Deus não tem nenhum propósito para você que envolva negligenciar os seus relacionamentos familiares. De novo, se você é marido, a sua esposa, seus filhos. Se você é esposa, o seu marido e os seus filhos. Terceiro, com a sua igreja local. Deus não tem nenhum propósito para você que signifique separar-se de uma comunidade local onde você convive com outros discípulos. Todos os propósitos que Deus tem para a sua vida envolvem andar com Ele e amá-lo, obedecer a Ele, andar com a sua família, cultivar os seus relacionamentos familiares de forma próxima e a sua comunidade local. Ok? Se você achar, Deus tem um plano para mim, isso significa negligenciar uma dessas três relações, isso não é o propósito de Deus para você. Ok? Terceira coisa, o propósito de Deus para você está necessariamente conectado à missão de fazer discípulos para Jesus. Na vida de Jesus, fazer discípulos era algo prioritário. Deus não tem para você nada que signifique abandonar a missão de fazer discípulos dele. Essa é a terceira coisa. Levar o evangelho para outras pessoas, levá-las à maturidade na fé. Você pode trabalhar muito, você pode ser um CEO, não importa. Dentro do seu fazer, Deus está te chamando para fazer discípulos de Jesus. Quarta coisa, o propósito de Deus para você não é necessariamente a sua profissão. Isso é bem importante. Você pode conseguir ganhar dinheiro com o seu propósito de vida. Isso é ótimo. E, se possível, tente buscar isso. Mas é bem possível que você trabalhe em uma área para conseguir o seu sustento, para ter o seu dinheiro, para manter a sua família, e você desenvolva o seu propósito de vida de outra maneira. De forma voluntária, de forma não paga. Okay? Isso é muito comum. As pessoas hoje idealizaram o trabalho como se o trabalho tivesse que ser o centro da nossa existência, onde a gente desenvolve cada habilidade nossa. Não é. Ok? Não é. Não é para ser isso. Se você conseguir, ótimo, é bom. Mas se você não conseguir, não tem problema. Talvez o seu trabalho seja uma boa forma de se sustentar para realizar o seu propósito de vida de forma voluntária. Você trabalha num banco, mas você ama ensinar crianças. Ótimo, então você trabalha no banco X horas por dia, no tempo que te sobra, você cria um projeto com crianças, nenhum problema. Você cuida das famílias da sua vizinhança, das crianças da sua vizinhança. Seu propósito não é necessariamente a sua profissão. E por fim, eu quero concluir. O seu propósito pode ser compreendido quando você olha quando você se faz três perguntas. Vocês não estão vendo aqui no presencial, mas quem está no online agora, eu coloquei um desenho aí. Se você tiver um papel, sabe aquelas três bolinhas? Três bolas que tem uma intersecção no meio? Sabe? Quando você fazia aula de geometria? Nem sei se é geometria. Tem a ver com os conjuntos, né? É uma coisa que Deus que me livre, nunca mais eu quero ver aqui. Então, uma bolinha, outra bolinha, uma intersecção no meio. Elas são três perguntas fundamentais para você compreender a sua vocação, o seu propósito. Primeiro, qual é a necessidade que você enxerga ao seu redor que mais te move? O que você olha e que te incomoda profundamente? De novo, existem muitas necessidades ao nosso redor, mas a gente não é chamado para fazer todas. Temos que abraçar o mundo, ok? Qual é aquela necessidade ou aquelas necessidades que te incomodam profundamente? Que se você pudesse, você resolveria elas. É uma questão de justiça social. Talvez você olhe para a cidade e percebe a ausência de lideranças políticas. Talvez tenha um profundo desejo de ensinar, de acabar com a ignorância. Ou acolher e cuidar pessoas. Ou você é uma pessoa que gosta de organizar. Você fala, cara, essa cidade pode ser mais organizada, a minha empresa pode ser mais organizada. Eu sou uma pessoa que gosta de processos.
Quais são as coisas que mais te incomodam? Anota isso na primeira bolinha. Talvez tenha a ver com algum grupo específico, alguma faixa etária, alguma etnia, algum grupo social. Anota isso. Quais são as necessidades que mais te incomodam e que mais te movem? Segunda pergunta. O que você experimenta profundo prazer e satisfação em realizar? O que você ama fazer? Ensinar, conversar, ouvir, cuidar de pessoas feridas. Você gosta de ler, você gosta de... O que é? O que você sente profundo prazer em fazer? Você faz, você fala, cara, isso aqui é tão gostoso, eu me sinto mais vivo quando eu faço isso. Tocar alguma coisa, não sei. Anota aí nessa segunda bolinha. Terceira bolinha. O que você é bom? O que você é bom? Você não precisa ser o melhor do mundo, mas no que você é bom? As pessoas dizem, caramba, você faz isso muito bem. Isso é importante porque, por exemplo, em igreja isso é muito comum. Tem uma pessoa que ama cantar, mas ela não canta nada. E ela pode cantar. Com a máscara, não com o microfone. Nem tudo que a gente gosta de fazer, a gente faz bem. A pergunta é, o que você faz bem? Quando você faz, as pessoas reconhecem e falam, caramba, que legal. Tem a ver com comunicação, com criatividade. Essa é a terceira bolinha. E aí, com essas 3 bolinhas, o que mais me incomoda? O que me dá um profundo prazer em fazer? O que eu faço bem? Junta essas 3 e começa a pensar em possibilidades. E aí, na intersecção, isso pode ser o seu propósito. Para que é que Deus está te chamando? Para ser e para fazer. Pergunte para as pessoas ao seu redor. O que eu faço bem? O que eu não faço bem? O que quando eu faço você vê que eu fico alegre? Pergunte. As pessoas vão te ajudar. Lembre, as pessoas vão te ajudar, não definir. Quem define é o nosso Senhor. Mas as pessoas, sua família, seus amigos, igreja local, te ajudam nisso. Nós estamos encerrando o nosso ano, gente, esse tempo de pandemia. E esse tempo, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de parar e pensar novembro e dezembro como um tempo de planejamento do ano que está para vir. Pensar minha agenda, as minhas prioridades, o que eu tenho que fazer. Eu quero te convidar a... Se foi um ano difícil para você, para mim foi um ano muito difícil, eu quero que você ore, e a partir do que a gente conversou hoje, você comece a orar e dizer, Senhor, qual é o meu propósito de vida? E talvez Deus não vai te mostrar todo o seu propósito de vida. Talvez Ele vai mostrar o que Ele quer de você no próximo ano. Tá bom. Lembra, é igual andar na neblina. Você vê 10 metros e continua caminhando. Mas peça ao Senhor. E Ele vai te guiar nesse processo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus cumpriu o maior de todos os propósitos. Nós agora somos povo de Deus. E Ele nos guia. Ele promete nos guiar. Nós temos acesso ao direcionamento do nosso Senhor. Basta pedir. Amém? Vamos orar, gente? Deus e Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que nos mostra como é que Jesus lidava com o seu propósito de vida. Jesus tinha o mais alto, o mais sublime dos propósitos, que era nos reconciliar com o Senhor. E Ele cumpriu esse propósito. Porque Ele cumpriu esse propósito, Ele foi perseverante nisso. Ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não viveu para Ele mesmo, mas para cumprir a sua vontade, Deus. Agora nós podemos ser libertos das pressões do exterior, das circunstâncias da vida, de viver tentando agradar nós mesmos. E nós podemos perguntar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu sou parte do seu povo. O que o Senhor quer de mim? Me dá um propósito claro, Senhor. E nós clamamos, nós como oicos pedimos que o Senhor, individualmente, a cada um de nós, a gente possa compreender o nosso propósito de vida. E como igreja, Deus, que a gente possa compreender o nosso propósito como igreja. Que a gente possa se dedicar a isso, para a gente não ser mais sobrecarregado, ou viver ansioso, ou desorientado, mas que a gente possa andar em paz, no nome do seu Filho, Jesus. Nós oramos assim, no nome dele. Amém. Você está assistindo pela internet, você gostaria de saber um pouco mais sobre Jesus, sobre a Oikos, você gostaria de fazer algum pedido de oração, na descrição do vídeo nós temos um link, clica lá,
entre em contato com a gente, que vai ser um prazer muito grande te conhecer, conversar com você e te abençoar de alguma forma. Que Deus te abençoe. A gente espera na semana que vem.